Oi pessoal, eu me chamo Rebeca, sejam bem-vindos ao canal Pétala Estelar. Hoje então vamos falar sobre este tema da defensiva, de estar na defensiva, de sair desse estado de defensiva, que muitas vezes inclusive nós nos colocamos ao longo da jornada. Essa experiência em Gaia, ela nos apresenta muitos desafios, muitas alegrias também e também muitos desafios. No entanto, quando a gente vai passando por determinados desafios, a gente tem a oportunidade de aprender com aquelas experiências e seguir em frente, levando apenas o aprendizado e se abrindo para as novas situações, porque a partir do momento que aprendemos algo, não se faz mais necessário continuarmos vibrando situações para aprendermos aquilo, porque já aprendemos, a nossa alma já passou por aquele aprendizado. Então, a gente pode simplesmente seguir em frente e aberto para um novo, na confiança de novas experiências, de agora saber lidar com aquelas novas experiências com mais sabedoria, sabendo inclusive ter um maior discernimento sobre a situação, sobre a pessoa, dentro daquilo que já foi aprendido. Ou possa ser também que, ao passar pelas situações desafiadoras, a pessoa ela pode chegar em um momento de se fechar até mesmo para novas experiências, porque às vezes, em algum nível, ela se sente tão machucada, ainda com feridas abertas, que ela não se sente pronta para ir adiante. Para ir adiante no sentido de se abrir para o novo. É como se a mente dela, a energia dela, os pensamentos, as emoções estão ainda presas ao passado. Estão ainda presas àquelas dores, daquelas experiências que ela viveu. Aqui só como exemplo, pode ter sido uma dor, de uma situação que ela vivenciou em algum relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, seja de trabalho, seja em que nível foi, mas ela pode talvez ter passado por uma experiência de traição, ou uma dor que ela carrega, por ter passado por uma situação em que ela se sentiu abandonada ou rejeitada, e carregar essas dores com ela e acabar influenciando inclusive nas novas experiências que ela vai viver. Porque ela ainda está presa àquela vibração, àquela frequência de dor, de traição, de abandono, de rejeição, ou são só exemplos, ou de alguma outra questão. Mas a partir do momento em que ela se abre para ir curando as suas feridas, para ir compreendendo o seu passado, as experiências, as pessoas que passaram pela sua vida, e ela vai se abrindo para se curar em relação a tudo isso, ela vai se dando a oportunidade de ir integrando o aprendizado e se abrindo para o novo. Porque agora ela não está mais levando com ela aquela frequência, aquela vibração daquelas coisas, daquelas situações que ela viveu no passado. Ela entendeu que ela viveu, que ela passou por aquilo, e já que ela passou por aquilo, ela integrou o aprendizado daquilo. Aquilo trouxe uma fortaleza e uma sabedoria maior, inclusive, para ela, para a alma dela, para o ser dela. E ela segue com mais sabedoria agora, inclusive para um maior discernimento. O que não significa que novas coisas possam acontecer também para o aprendizado, possam vir novas experiências e junto com as alegrias também alguns desafios. No entanto, ela vai cada vez mais entendendo que ela está apta a aprender com a experiência e seguir adiante, sem se deixar paralisar, estagnar, por ficar presa nas experiências, nas vivências do passado, nas frequências, nas energias do passado.
Porque aí significa que ela ainda está com as feridas abertas, ela ainda não integrou o aprendizado daquilo. Porque no momento que ela curar aquelas feridas e ela integrar esse aprendizado, ela já estará pronta para uma nova etapa. Porque isso é um fluir natural da vida. E aí aqui lembrando que a vida também tem muitas alegrias, tem muitas coisas boas. Mas aqui no caso, eu estarei frisando nos desafios, porque é quando há este apego nos desafios, nas dores e nos sofrimentos que a pessoa sente por ter passado por um determinado desafio, é que ela se sente muitas vezes na defensiva, impedindo ela de se abrir para a vida, de se abrir para o novo, porque quando você se fecha para as dores, você também se fecha para as alegrias. Quando você se fecha para os novos desafios e para os novos aprendizados, você também se fecha para as novas alegrias, para as novas fortalezas, para os novos saltos que vão colocar sua alma para além, numa frequência, numa vibração além, porque integrou novos aprendizados, porque aprendeu novas coisas, porque trouxe mais sabedoria, trouxe mais expansão e agora está pronto para dar saltos maiores, para novas experiências. Porque isso é um fluir natural da vida. A pessoa querendo ou não. A vida ela vai acontecendo, as mudanças vão acontecendo. A vida vai pedindo movimento para a pessoa. Aí cabe a cada um perceber como fazer isso da melhor forma para si, da forma mais leve para si. Porque se for arrastando dores e sofrimentos, a vida não vai deixar de fluir e não vai parar por causa disso, mas vai ser uma jornada mais pesada. E se a pessoa ela se coloca nessa disposição de há algo aqui que eu preciso curar, porque isso está me estagnando em algum nível, eu preciso olhar para isso, e aí cada um vai buscar a melhor forma das suas curas emocionais, se é através de uma terapia, se é através de uma meditação, cada um vai buscar a sua forma de fazer isso. Mas de estar nessa autopercepção e de compreender algo aqui que eu preciso olhar e de curar aquilo, pegando o aprendizado daquilo e seguindo adiante, para que ela não acabe paralisando, estagnando por muito tempo a jornada dela, por estar na defensiva, por estar com medo de se abrir novamente para a vida, de se abrir novamente para o novo. E isto é comum acontecer em algum momento da jornada, sobretudo quando se vai passando por muitos desafios e acumulando dores e sofrimentos. Aí chega um momento que o peso é tão grande que a pessoa se fecha. E aquilo gera uma estagnação. Ou quando às vezes a pessoa passou por uma situação que para ela aquilo trouxe um impacto tão forte no emocional dela, que às vezes uma só situação, mas aquilo ali para ela foi o suficiente para ela se fechar. E aí é o momento então de se compreender. Perdão, ainda tô me curando de uma gripe. Então é o momento da pessoa se compreender, de ser paciente, ser amorosa consigo e com o seu processo. Se precisar de alguns dias para uma introspecção, isso tudo faz parte. No entanto, que a pessoa ela aproveite este tempo para realmente buscar curar aquelas feridas.
porque aí o quanto antes ela conseguirá se abrir novamente para outras situações, para novas fases na vida dela. Então, assim, como isso é algo muito comum, eu senti de trazer aqui apenas para a gente trazer este assunto para a nossa consciência. Porque muitas vezes há crenças, há padrões limitantes relacionadas a isso, que são lá no nosso subconsciente e que a gente às vezes não se dá conta. Mas às vezes, uma situação na sua vida que está parada, que está estagnada, ou algo que você quer fazer e não consegue, pode estar preso, pode estar associado a justamente crenças que estão conectadas com esta situação de ainda estar preso em alguma dor, em algum sofrimento de algo que você viveu no seu passado, fazendo com que você se sinta estagnado para dar certos saltos, para dar certos passos, para talvez se manter na defensiva e não se abrir para uma determinada situação na sua vida que você quer viver. O que você sente que aquilo pode ser bom, mas algo de alguma forma te desencoraja. E pode ser justamente esses padrões limitantes ao qual você está conectado, mesmo que inconscientemente, por estar ainda atrelado a alguma dor, a algo do seu passado. Então, é sempre importante esse nosso olhar para as experiências da vida, para compreender a cada experiência, sobretudo aquelas que trazem desafios, que nos faz, às vezes, sentir uma dor emocional ou algo assim, da gente no momento parar e perceber o que essa experiência quer me ensinar. O que eu tenho para aprender com essa experiência, porque ela não chegou na minha vida por acaso. E aí você solta, né, aquela pergunta para que o universo te traga a resposta. Ou você pode fazer isso por si, em um momento de meditação, ou você pode buscar esta cura, como eu falei anteriormente, através de terapias, através de profissionais, enfim, ou de alguma outra forma. Mas que você se permita seguir com a consciência de que você não foi colocando as suas experiências para debaixo do tapete. Porque as suas experiências, elas têm algo valioso para você. O aprendizado das suas experiências são como talismãs. Porque vem como uma sabedoria que você vai levar aquilo adiante para as suas próximas experiências. Mas se você não para fazer essas reflexões na sua vida, sempre que necessário for, você vai ficar se sentindo como sendo puxado para trás, sem conseguir avançar, como preso ali em uma situação, em um loop, que às vezes muda a situação, muda as pessoas, mas a experiência em si é a mesma. Porque ainda há algum aprendizado ali. Mas a partir do momento que você olha para aquilo, percebe o aprendizado, integra aquele aprendizado, pronto. Você agora se liberou para poder seguir. Para poder ir agora para uma nova experiência. Para ir agora para uma nova fase. Que não necessariamente significa mudar todo o cenário, mas às vezes mudar a forma como você lida com aquilo. E para algumas pessoas, para algumas situações, será mesmo uma mudança de cenário e tudo mais. Então hoje a gente fica com esta reflexão para trazer isto à nossa consciência, para que a gente possa estar mais perceptivo, mais atento à nossa jornada, às experiências, às emoções que passam por a gente, as experiências que acontecem no nosso dia e o que a gente aprende com elas.
Algumas são só trazer alegrias mesmo. E algumas vêm para nos trazer aprendizados mais profundos, ou até mesmo para nos mostrar coisas que estão ao nível mais subconsciente e que a gente não estava vendo. E que a gente precisa olhar para poder curar aquela emoção, aquele padrão, para poder seguir adiante. Então é isso, pessoal. Gratidão, até o nosso próximo vídeo. Se você gostou desta mensagem, se você curte o canal, peço que se inscreva, deixe seu like. Tudo isso vai ajudando o canal a crescer, vai ajudando também as mensagens ir chegando para mais pessoas. Gratidão. Até o nosso próximo vídeo.